Isso me leva ao segundo assunto que eu quero trabalhar com você hoje. Lembra que o primeiro assunto que eu queria trabalhar com você, e eu estou sendo bem superficial nesse tema, você vai aprofundar ele no livro. O segundo assunto que eu quero trabalhar com você é um conjunto de atitudes para se recuperar da orfandade. Esse conjunto de atitudes no livro, Resolvendo a Orfandade, vai girar em torno de uns 4 ou 5 capítulos. Portanto, você já sabe que não vou conseguir aprofundar. Mas o pressuposto para se vencer a orfandade é que a orfandade já se instalou no seu sistema. E, portanto, você só pode lidar com ela. Esse pressuposto exige que você aceite que Deus trabalha de forma processual. Portanto, descobrir que você tem orfandade instalado aí, descobrir todos esses sintomas de orfandade, não vai mudar a orfandade completamente. É preciso seguir um caminho que cresce um pouco todo dia, um pouco todo dia. Mas você só entra nesse caminho se você aceitar que você é um órfão em recuperação e progressivamente você vai melhorar isso, você vai avançar nisso. Essas atitudes que vou trabalhar com você hoje cobram de você essa aceitação de que o mundo é um campo de batalha, mas você tem um pai e você precisa aprender a deixar esse pai ser pai na sua vida. Aliás, me deixa ampliar isso um pouco. O mundo é um campo de batalha. As coisas estão dando errado o tempo todo. As pessoas que vivem bem nesse mundo, elas não vivem bem porque para elas é diferente. Porque elas são os mimadinhos, elas não têm problema na vida. Conversa, não é verdade. Todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. Ou como diria a pastora Berê, não está fácil para ninguém. Isso precisa ser um pressuposto bem resolvido, para que você busque a Deus como solução desses problemas que todo mundo tem. Não tem uma forma de fazer sua vida ser uma vida sem problema. Só tem uma forma de você trazer Deus para dentro dos problemas que todo mundo tem. Sabe, tem um texto que o apóstolo Pedro colocou na mesa na hora em que ele estava falando sobre batalha espiritual. Pedro estava falando sobre o inimigo, anda em derredor, procurando alguém para devorar, resistam a ele firmes na fé. Palavras de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Palavras de Pedro. Tem guerra espiritual, o diabo está aí, está tentando, está... No meio da conversa, Pedro coloca uma frase. Sabendo que os mesmos sofrimentos que vocês estão passando, está acontecendo com os seus irmãos ao redor do mundo. Todas as vezes que eu li esse texto, irmãos, eu perguntava, gente, do que me adianta, no meio do meu sofrer, no meio da minha guerra, da minha batalha, saber que os irmãos também estão sofrendo? Isso melhora a minha vida como? Pelo amor de Deus. Até que um dia, eu percebi claramente que o ser humano sofre mais. Ele multiplica o sofrimento dele quando ele se compara. A comparação, irmãos, é uma desgraça. Aliás, a comparação é a mãe da inveja. Toda vez que a gente inveja, eu ia dizer toda vez que você inveja, mas aí você ia achar que eu estou te acusando de ser invejoso, então não vou falar assim. Eu vou falar toda vez que a gente inveja, toda vez que a gente sente inveja, significa que a gente se comparou com alguém. E quando a gente se compara, a gente não conhece a vida do outro o bastante para perceber que o sofrimento está na vida de todo mundo. A gente, diante da nossa dor, a gente projeta o sofrimento que a gente está vivendo em forma de vida tranquila do outro.
A única pessoa que está carregando peso sou eu. O outro está na vida mansa. E aí, a dor que vem é grandiosa. E o momento de dificuldade que eu estou vivendo fica cada vez pior. Porque eu acho que eu estou sofrendo e o outro está bem. E aí Pedro nos ajuda com isso, dizendo assim: você está sofrendo, 06? Está no aperto? Está difícil para você? Pedro diz: está difícil para todo mundo. Você não é o único que está sofrendo. Os outros também estão. E eu sei, a sua dor é pior que a dos outros, claro. Com certeza absoluta. Mas o outro também está sofrendo. Deixa eu te ajudar a entender isso assim. Uma irmã senta no meu gabinete e chora, dizendo: pastor, eu estou sofrendo, porque eu nunca casei, eu fiquei solteira, eu não tive família. Pastor, a solidão é horrível. Como que eu sofro porque não tenho um casamento, não tenho uma família? Aí, eu vou deixar a irmã desabafar e vou orar por ela, para Deus dar um casamento para a irmã, né? E vou abençoar ela e vou dizer: vai com Deus, Deus vai te dar um casamento. Aí sai a irmã que está sofrendo porque não tem um casamento, e entra outra irmã e senta, e ela começa a chorar e diz: pastor, o casamento é uma desgraça, o casamento é uma confusão. Pastor, depois que eu casei, eu nunca mais tive liberdade na minha vida. Depois que eu casei, pastor, nunca mais almocei direito, nunca mais jantei direito. A vida de casado é horrível, pastor. Casar é muito complicado. Não pode orar para a irmã perder o casamento, mas a gente ora para Deus consolar ela, para Deus proteger ela, para Deus melhorar o casamento dela. Não importa qual a sua condição, ela tem sofrimento. Uns sofrem porque não está casado, outros sofrem porque estão. Uns sofrem porque é empregado, o outro sofre porque é o patrão daquele empregado. Um sofre porque tem dinheiro, o outro sofre porque não tem. Mas a verdade, irmãos, colocando os pingos nos is, é que não importa a situação, aquela situação, ela traz consigo sofrimento. E um sofrimento que só entende quem está dentro dele. Então a verdade é que a vida é uma grande aventura. Mas os órfãos não conseguem relaxar e aproveitar a aventura, porque eles estão ocupados demais, endurecendo o jogo e tentando colocar cada detalhe no seu devido lugar para garantir que o mundo não tenha sofrimento. Não é possível evitar o sofrimento. Todo mundo está sofrendo. Pastor, mas tem tanta gente feliz. Então eu vou te contar o segredo das pessoas felizes. O segredo das pessoas felizes é que elas aceitam que a vida é uma aventura. E elas caem para dentro e vamos viver a aventura. A gente vai brincar e correr e pular e fazer a vida andar. E quando a gente cair e ralar o joelho, a gente corre para casa chorando, pendura no pescoço da mãe, do pai e diz: me machucou. Aí a mãe dá um beijinho e fala: sarou. Sarou nada, mas a gente dá por satisfeito e volta a brincar de novo. A vida é assim, e é assim para todo mundo. Mas sabe quem dá conta de viver a vida como uma aventura? Quem não é órfão. Os órfãos não conseguem. Eles estão ansiosos demais, estão preocupados demais, estão angustiados demais, tentando controlar o mundo. Sabe aquele garotinho que saiu de casa para arranjar comida? Ele voltou sem comida. E no final do dia ele comeu uma comida que ele não conseguiu ganhar. Porque tinha. E se ele tivesse ido cuidar da vida dele? Se ele tivesse ido brincar? Se ele tivesse ido para a escola? E acreditado que alguém ia botar comida na mesa? Quando desse a hora, ele ia encontrar comida na mesa. O órfão não consegue acreditar, exceto nele mesmo. Algumas atitudes que é preciso tomar. Lembra que nós falamos que em João 13 até João 17, Jesus está pregando um sermão, e nesse sermão,
ele está ajudando os discípulos a resolverem seu coração cheio de orfandade. Então, no capítulo 14, a partir do versículo 15, Jesus está nos dando algumas atitudes que nós precisamos tomar para lidar com a orfandade. Mas lembra, você está vivendo uma aventura. O mundo é uma aventura. Coisas dão certo e coisas dão errado. Mas quando derem errado, papai está com a gente. E quando dá certo, papai está com a gente. Isso é o básico para você ir crescendo para fora da orfandade. Capítulo 14, versículo 15, 16 e 17 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro ou outro consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Primeira atitude: se vocês me amam, obedeçam. Sabe, um dos segredos para a gente vencer a orfandade é a gente parar de tentar explicar por que Deus manda a gente por determinados caminhos. E a gente resolver que Deus é tão importante para a gente, que a gente vai obedecer, porque Ele é o Deus que cuida da gente. Se a gente deixar as nossas emoções nos convencer a obedecer, a fazer o que Deus quer, a gente não vai fazer o que Deus quer nunca. A gente precisa fazer o que Deus quer por causa de quem Deus é para a gente. Frequentemente, nossas emoções órfãs gritam para a gente assim: se Deus existisse, Ele faria isso. Se Deus fosse bom, Ele fazia isso. Ou eu não entendo porque Deus não faz isso nem faz aquilo. E a pergunta que não quer calar é: quem é você mesmo? Quem foi que disse para você que uma reles criatura como eu e você vamos dar conta de entender propósitos eternos de um Deus eterno? Deixa eu te falar sobre o nosso Deus. O nosso Deus é chamado de o Deus dos deuses. Então, todos os seres que foram chamados de Deus na história da humanidade, em todas as culturas, são seres criados. Zeus, Hades, Odin, Baal, Astarote, todos os deuses de todas as culturas, Amun-Ra, são todos seres criados. Paulo chama no Novo Testamento de principados e potestades. Os deuses do Velho Testamento aparecem no Novo Testamento como principados e potestades. São todos seres criados. Seres que foram criados como anjos, que se rebelaram e agora se tornaram os conhecidos demônios que a gente conhece. Ou que a Bíblia fala deles. Todos esses seres que posaram de divindade, não chegam nem perto. Porque Yahvé, o nosso Deus, é o criador de todos esses seres. Sabe por quê? A ciência não consegue encontrar Deus, não consegue prova da divindade, porque não tem. O Criador não está dentro da criação, o Criador está fora. Quando Deus fez o milagre de entrar na criação, e Ele entra na criação como criatura, as marcas que Ele deixa é de criatura. É claro que a criatura, com seus instrumentozinhos bobos, não vai conseguir encontrar o rastro de energia da divindade. Claro que não, porque o nosso Deus, Ele cria uma criação gerada
pela palavra dele. Ele não mora lá dentro. Esse Deus, irmãos, é grande demais. Então, se eu quero que a intervenção divina me socorra, se eu quero que a intervenção divina cure a minha angústia, cure a minha ansiedade, eu preciso olhar esse Deus como alguém muito maior do que eu. Se eu quero a intervenção divina na minha vida, eu preciso parar de olhar esse Deus como alguém que pode ser desafiado por mim, que pode ser desafiado por minha inteligência. Se eu quero que Ele faça os milagres na minha vida, eu preciso olhar Ele no lugar dele. E é aqui que Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Por quê? Porque eu sou quem eu sou para vocês. As nossas angústias, irmãos, elas seriam muito menores se todas as vezes que as nossas perguntas estivessem nos deixando doido, a gente fizesse como Jesus fez no Getsemane. Sabe o que Jesus fez no Getsemane? Jesus disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça a sua vontade. Mas qual é a sua vontade? Porque eu quero saber, porque eu quero controlar, eu só quero a vontade de Deus. Se Ele fizer desse jeito, então Ele não é Deus para você. Para Deus ser Deus para você, você precisa se render e aceitar o fato simples de que Ele é Deus e você não é. Simples o fato, Ele é Deus, você não é. Então é claro que tem coisas que Ele está fazendo que você não vai entender. Várias vezes Jesus disse isso para os discípulos: o que eu faço você não entende agora, depois você vai entender. E quem se rende a uma fala dessa? Papai, por que você está fazendo isso? Você não consegue entender, filhote, mas confia no Pai. Você só se rende a uma fala dessa para quem você decidiu confiar. Jesus disse: eu estou fazendo, você não entende, fica tranquilo. Tem muita coisa que eu queria falar para vocês, mas vocês não estão prontos para entender, então eu não vou falar. Quando você estiver pronto, eu falo. Jesus falava disso. E é isso que é a relação com uma divindade. A gente vence a orfandade, irmãos, deixando Deus ser Deus. Aceitando que eu vou me submeter ao que Deus falou que é para fazer, porque eu o amo. Nossa geração não aceita isso. Nossa geração adora repetir a frase: o Deus que faz isso, que faz aquilo, não me representa. Como se ele, uma criatura, fosse dar conta de definir se o Deus representa ou não representa. O Deus, irmãos, Ele é, ponto. E Ele não vai ficar batendo boca com você, porque Ele é a divindade. E a questão básica é: você o aceita como divindade, baixa a cabeça, e vai para a vida viver sabendo que tem um Deus sobre você, ou você não o aceita como divindade, e vai para a vida viver como você é o Deus. E aí o peso que a gente carrega quando a gente é o Deus é grande demais, é angústia demais, é peso demais. Eu me lembro de uma mãe que mandou uma criança dela para um dos nossos encontros, e num dado momento ela disse: pastor, esse negócio de entregar a criança na mão de Deus, eu fico preocupado. Eu fico preocupada porque eu entrego na mão de Deus, e depois se acontece alguma coisa? Eu comecei a rir, e ela me perguntou do que eu estava rindo. Eu disse: eu estou rindo porque parece que você acha que você é mais capaz de cuidar do seu filho do que Deus. É isso mesmo? Ela disse: não, pastor, claro que não. Deus é mais poderoso. Essa postura de olhar Deus no lugar dele e parar de bater boca e aceitar que tem coisa que a gente não explica, que tem coisa que a gente não controla, e deixar Deus fazer o papel dele, esse amor que se submete
Deus é meu Deus, eu amo. Eu não vou bater boca, eu vou aceitar. E se eu não entender o que Deus está fazendo? Não precisa, eu só vou entender se eu fosse Deus. Como eu não sou, eu só vou aceitar. Isso elimina muita angústia desnecessária da sua alma. Aceitar alguém maior que você cuidando de tudo. Segunda atitude, versículos 18, 19 e 20. A primeira atitude é desenvolver um amor que se submete a Ele por causa de quem Ele é. Segunda atitude, crer de propósito. Versículo 18, 19 e 20, olha o texto. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 19. Dentro de um pouco de tempo e o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, vocês compreenderão que eu estou no Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Quando? Diga assim, naquele dia. O texto é um convite de Jesus para você acreditar fiado numa crença de que daqui a pouco a prova vai chegar. E o que é isso? Fé de propósito. No geral, nossa fé cobra que alguma prova me seja apresentada, alguma comprovação me seja apresentada. Quando essa comprovação me for apresentada, então eu me renderei e confiarei plenamente em Deus. Aqui eu tenho que abrir um parêntese para dizer aos irmãos que o papel do profeta nunca foi produzir provas para a sua fé confiar. Quando o órfão está com a alma angustiada, quando o órfão está com a alma gritando, porque ele está ansioso, porque ele quer controlar o mundo e não consegue, o órfão bate na porta do profeta e diz assim: profeta, fala uma palavra de Deus para mim. Mas sabe o que ele quer? Ele quer que o profeta dê uma garantia, assina uma promissória de que dentro de X tempo as coisas vão acontecer, porque ele não dá conta de confiar em Deus sem uma promissória assinada. E aí, irmãos, muitas vezes os profetas se metem numas encrencas, porque a pessoa chega e manipula o profeta, e depois ela vem cobrar a promissória, chorando, reclamando, atacando. Cadê Deus? Me lembro de uma pessoa que veio me procurar chorando e xingando uma profeta que eu conheço. E ela falou tão mal da profeta, e ela estava ruim. E falou mal, profeta fulano, não é de Deus, falso profeta, e meteu o pau na profeta. E claro, ela estava muito ruim. Quando ela terminou, eu falei para ela assim: deixa eu te contar o que aconteceu naquele dia. Você foi na casa da profeta, e você sentou na frente da casa dela, e você estava ruim de alma, igual você está hoje. E vocês foram conversando, e você foi manipulando ela, e foi manipulando ela, e foi manipulando ela. E você foi contando para ela o que você queria que ela orasse. Chegou a hora da oração, depois de vocês passarem um tempo conversando, a profeta orou por você. E na oração, a profeta liberou palavras em direção à sua solução. Como ela é profeta, você enfiou na sua cabeça, porque você quis que a profeta profetizou que vai acontecer X, Y, Z. E agora, alguns meses depois, você diz: não cumpriu. A profeta falou, mas não cumpriu. Só porque você está querendo acusar alguém. Porque você quer controlar o mundo. Irmãos, isso não é fé. A fé se agarra com Deus e diz: Senhor, eu te sirvo. Faz o que o Senhor quiser fazer. Eu estou crendo. O órfão, irmãos, ele quer garantir que o mundo vai funcionar direitinho do jeito dele. O órfão não consegue aceitar que o mundo, que a vida é uma aventura. Então ele usa Deus, usa o profeta, usa a Bíblia, ele usa qualquer coisa
como ferramenta de manipulação para fazer o mundo funcionar do jeito dele. Mas escuta isso, Deus nunca prometeu que você não vai ter problema. Aliás, Ele prometeu que você vai ter. No mundo tereis aflições. Ele prometeu, você vai ter problema. Onde? No mundo. Você está no mundo? Tô. Então, é nesse lugar mesmo que Ele falou que vai ter problema. A promessa de Deus não é que você vai ter paz porque não tem problema. A promessa de Deus é que você vai ter paz porque você tem Pai. Porque no meio do problema, no meio da dificuldade, quando as coisas dão errado, tem um Deus com você. Ele entra, te dá paz. A maior demonstração de paz não é estar tranquilo com o mundo cercado de tranquilidade. A maior demonstração de paz é estar tranquilo com o mundo cercado de guerra. A paz de verdade é aquela paz que excede todo entendimento. É estar em paz, não porque você tem controle da vida, mas estar em paz porque Deus está comigo. Ele está aqui. E como Ele está aqui, vai ficar tudo bem. Mas tem guerra? Tem. Vamos vencer. Mas tem dificuldade? Tem. Nós vamos vencer também. Tem problema? Tem. Vamos vencer também. Por quê? Porque eu tenho Pai. Os órfãos não conseguem isso. Então, quando Jesus fala de crer de propósito, Ele fala assim, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Mas vocês me verão, porque eu vivo, e vocês também me verão. Naquele dia, qual é o dia? O dia da prova. O dia em que as circunstâncias se agregarem e fazerem tudo funcionar direitinho. Naquele dia, o texto diz, vocês compreenderão que eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Mas até lá, você não compreende nada, você não vê nada, você só confia. Por quê? Porque eu quero confiar. Eu confio porque eu sei que Ele está comigo. Essa atitude, eu vou acreditar sem prova nenhuma. Eu vou parar de procurar a prova. A fé, portanto, irmãos, é uma decisão. A fé decide confiar. Por que eu quero confiar em você? Porque eu decidi confiar em você. Mas me dê alguma prova. Se tiver prova, não é fé. Aliás, o apóstolo Paulo, falando sobre fé, na escritura dele aos Hebreus, no capítulo 10, Paulo disse, não abandonem a confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Então, o que é fé de verdade? Decidir que você não vai abandonar sua confiança. O órfão vive procurando uma prova. Me prova aí. E aí o órfão nunca relaxa, nunca aquieta, nunca fica em paz. Terceira atitude. Vigiar para praticar. Olha o versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus está dizendo que o que vale não é o blá, 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 blá do amor. O que vale é a prática. Aquele que me ama é o que obedece os meus mandamentos. Sabe, os órfãos vivem procurando entender, vivem procurando compreender. Mas quem tem pai, os filhos, vive procurando fazer. Eu vou fazer o que papai mandou, eu vou agir como ele disse que é para fazer, e vou deixar o resto na mão dele. Os órfãos, eles fazem assim, deu um problema, ele vai para o Google, descobre o que tem que fazer, liga para alguém, descobre soluções, e quando ele tenta todas as possibilidades, nada dá jeito, quando ele está quase se perdendo, afundando num mar de ansiedade,
Então, desesperadamente, cheio de ansiedade, de obsessão, ele cai de joelhos e diz: Deus, me ajuda, por quê? E pior, ainda fica magoado, porque Deus não escuta. Deixa eu te contar, ele não está orando de verdade, ele está só expressando a ansiedade. O Fernando me contou de alguém que ele conhece, que escreveu na placa do caminhão assim: guardado por Deus. E depois ficou super revoltado porque o caminhão foi roubado. E ele perguntou para alguém: cadê Deus? Que deixou roubar o caminhão e na placa estava escrito guardado por Deus. Deus, nessa hora, do seu soberano trono, deve ter olhado para baixo e falado: e o que eu tenho com isso? O órfão está tentando controlar até Deus. Por isso, o órfão precisa se lembrar: quer vencer a orfandade? Pratica o que Deus falou só porque você o ama, só porque Ele é seu Deus. E deixa Ele fazer as coisas, deixa Ele ser Deus. Sai do trono.